Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou André Garcia, tenha um bom dia. Vamos conversar um pouquinho mais, sobre a questão hoje da saúde. E como tema da aula de hoje, 50 a mais. Como ser saudável e ter um corpo sem dor. Esse é o nosso tema de hoje. Um tema muito interessante aí para o pessoal que chegou aos 50 anos aí, né? E que esteja com vontade de continuar por mais 20, 30, 40, 50, com mais saúde, de forma mais saudável e sem sentir a questão do problema chamado dor. E como aprender a ter um corpo saudável? Bom, eu acredito que as pessoas que chegaram aos 50 anos, e de forma bem, algumas devem já ter essa fórmula, de fazer a coisa certa, para se tornar uma pessoa saudável aí, sem dor, sem ter, esse problema. E como é que faz isso, né? Claro, existe a forma certa de ser feito e conduz aí ao corpo, poder realizar todas as nossas atividades, e que não tenha um impedimento ocasionado pela dor. E o contrário disso seria a forma inadequada, ou como algumas pessoas podem interpretar, a forma errada, de ser feito. Mas isso tudo, pessoal, depende das escolhas, depende de nós. Quais serão as nossas escolhas que nos vão conduzir para uma vida sem dor, para uma vida saudável? E como fazer para ser saudável, tendo um corpo sem dor? Nós vamos entender durante essa aula 3 pontos que eu vou colocar aqui para que a gente possa, ter pelo menos um direcionamento, justamente ter uma vida saudável e sem dor. O que é ser saudável, Não é tão somente a ausência de doença, ok? Ela tem, na realidade, uma relação com o bem-estar. Nós podemos afirmar que alimentar-se de forma adequada, oferecendo ao nosso corpo, por exemplo, substâncias, alimentos que precisamos ter, ou melhor, nutrientes, e aí a gente vai colocar aí macronutrientes, micronutrientes. Mas o que significa isso? São elementos que, de forma macro, vão suprir a nossa necessidade energética, mas existem micronutrientes, por exemplo, selênio, zinco, magnésio, cálcio, ferro, que são necessários para que o nosso corpo funcione de forma adequada também. Então, às vezes a gente pensa assim, carboidrato, gorduras, proteínas são necessárias, mas, claro, com certeza. Mas nós não podemos esquecer de micronutrientes que são essenciais também ao nosso corpo, tá? E se encontra, em muitos alimentos, como frutas, verduras, legumes, e isso tudo deve fazer um contexto na nossa alimentação, tá? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração também é com relação à nossa vida diária, em relação ao estresse. Então, nessa correria de hoje, as pessoas a todo momento estão correndo. Eu digo assim, muitos, nessa questão de trabalho, casa, esse emaranhado de atividades, do nosso dia a dia, que às vezes precisamos honrar com muitos compromissos, faz com que cada momento nosso, cada tempo seja bem aproveitado, E aí, claro, existem as prioridades, Nós só temos 24 horas do dia, e aí, conforme a prioridade de cada pessoa, nós vamos ocupando esse tempo e procurando utilizá-lo da melhor forma possível. E às vezes, algumas coisas ficam meio que passado, batido, Às vezes o estresse, essa correria, a pessoa às vezes está no trânsito, Às vezes tem gente que perde muito tempo no trânsito, e às vezes acaba se estressando, porque às vezes tem um compromisso, não pode atrasar, E tem
outros fatores que vão influenciando nessa questão, né? E, às vezes, a pessoa até esquece de tirar um tempo para lazer, o que pode contribuir para diminuir esse nível de estresse, junto com a atividade física, né, que são agentes que contribuem para deixar o corpo mais, vamos dizer assim, mais bem preparado, mais até facilitando essa questão do estresse, deixando no nível mais baixo, né, mais aceitável para a pessoa, é uma questão de bem-estar, né? Que nós estamos falando aqui, tudo está relacionado ao bem-estar. E com isso, né, a pessoa pode ter também, né, precisa, na realidade, ter um sono adequado, em que se consegue proporcionar um efeito reparador no corpo. Então, a finalidade do sono é poder dar um tempo para o nosso organismo se recuperar. E aí, né, nessa recuperação, tá, existem efeitos reparadores. Ali o sistema imunológico, né, como está funcionando melhor, tá? A questão do nosso, como é que se diz? Às vezes a pessoa, eu quero ganhar massa muscular, vamos dizer assim, ou emagrecer, precisa ter um sono adequado, né? Sem isso, fica complicado alcançar esses objetivos, né? Porque uma pessoa que não dorme suficiente, né, ou não tem um sono tranquilo, um sono adequado, dificilmente vai ter muita dificuldade de poder alcançar o ganho de massa muscular ou o emagrecimento. Estou colocando essas duas situações, né? Mas imagina, até no trabalho, se você não dorme direito, como é que vai ser produtivo, né? Isso é uma outra questão. Às vezes a pessoa, por exemplo, se eu não dormir o suficiente, acordo, às vezes pode ser que ainda o corpo está presente, mas a mente está lá na cama, né? Porque às vezes o corpo entende, né? A mente entende, né, que não foi suficiente. E aí estou relacionando essa questão porque é muito importante nós termos um sono adequado, tá? E precisamos também, dentro dessa questão de bem-estar, manter um convívio social, né, com liberdade, autonomia e independência, para poder realizar qualquer atividade diária, né? Ao contrário, o que seria, né, ao contrário de tudo isso que a gente está falando, tá? Por exemplo, eu dei situações aqui que caracterizam a questão do bem-estar, né? E isso fazendo uma relação com o que seria saudável. E o contrário de tudo isso, aí vem o indivíduo ter uma alimentação rica em besterol, né? Trata mal o intestino como se fosse uma lata de lixo, né? E quer que o intestino ele traga resultado satisfatório. Por exemplo, né, nós sabemos que a serotonina, que é um hormônio importante, que é um hormônio do bem-estar, ele é produzido lá no intestino, a sua maior parte. E se a pessoa não trata bem o intestino, vamos dizer assim, que nem da lata do lixo, né, vai ficar complicado, né, vai comprometer. E aí, para onde é que vai essa serotonina, né? Lá para o cérebro. E tem uma relação da gente manter uma saúde do nosso cérebro com a saúde do nosso corpo. Existem pesquisas que hoje indicam que existe uma ligação direta entre o nosso intestino e o cérebro. Então, eu coloco aqui, né, como está esse momento o seu intestino. E precisamos ter esse cuidado realmente, tá? Outra situação que eu coloco aqui é a falta de atividade física, que pode produzir, né, junto com a alimentação desequilibrada, um dos maiores problemas do mundo, que é a obesidade, tá? E esta vai influenciar o surgimento de outras complicações, né, de outras doenças, né, tipo diabetes tipo 2, né, que é
uma doença aí grave, hipertensão, né? Muitos podem achar que hipertensão é brincadeira, mas tem pessoas, como ela tem um início de forma assintomática, quando a pessoa percebe, né, identifica que ela tem hipertensão, ela já está instaurada, né? Mas ela começa de forma silenciosa. E problemas cardiovasculares, né? Tudo isso, a obesidade, ela pode influenciar na nossa vida, ok? Então, esses dois fatores, a alimentação, né, mais atividade física, de forma desequilibrada, pode nos induzir a uma situação não saudável, né? E essa falta de atividade física faz o corpo também fragilizar, né? E trazendo, né, sérios problemas, por exemplo, nas articulações, tá? Promovendo inflamações no nosso corpo, degenerações e a própria incapacidade funcional. E eu queria aproveitar aqui para comentar um pouquinho com vocês com relação a essa questão, tá? Principalmente em relação à incapacidade funcional. Então, se nós queremos ser saudáveis, tá? Ao longo do tempo, tá? Nós chegamos até aqui, as pessoas que nesse momento de 50, né, acima de 50, ou chegou aos 50, independente se ela está passando, se ela está bem ou se ela está com dor, vamos colocar de forma geral, tá? É importante que se perpetue essa situação de condição saudável, né, para quem chegou aqui sem dor, chegou aqui até os 50 sem dor, e levar essa condição para a vida toda. E quem não chegou, né, está aí nesse momento com alguma dificuldade, né, e passando por uma questão que não está conseguindo realizar suas atividades, né, está sentindo a dor e essa está sendo impeditivo, e aí está gerando essa incapacidade funcional, é a oportunidade, né, de virar o jogo. Então, o que acontece? Essa situação, tá, da falta de atividade física e até atrelada à alimentação desequilibrada, ela pode ocasionar a incapacidade até, né, nos impossibilitando de realizar nossas atividades. Na realidade, é isso. Tá? Você não poder realizar um movimento do seu dia a dia porque a dor não deixa, tá? É caracterizado, tá, uma incapacidade. E isso vai afetar o quê? A gente, de repente, por uma questão de sentir dor, vamos dizer assim, em alguma articulação, no ombro, no joelho, no quadril, e isso vai fazendo de forma progressiva, né? Isso vai acarretar um problema lá na frente. Eu digo lá na frente, né? De forma sincrônica, às vezes não é tão assim lá na frente, às vezes pode ser aí 2, 3 meses, a pessoa começa a perder a sua capacidade, às vezes laboral, né, de fazer a sua atividade em casa, e isso pode acarretar um envelhecimento, né, mal sucedido. E é isso que a gente precisa evitar, certo? É isso que a gente precisa ficar atento. Então, quer manter a sua condição, o seu corpo, funcionando de forma apropriada, de forma que você possa ter uma vida normal, que essa, acredito que é a nossa intenção, viver a vida de forma natural, sem ter esse empecilho, né, da dor. É o momento, se você não está levando essa condição de alimentação saudável, né, atividade física, não dorme direito, tá, e fica muito estressado, está na hora de mudar. Né? E a oportunidade de fazer a mudança é agora. E vamos aproveitar para fazer isso, né? Talvez você tenha deixado, né, de fazer toda essa fórmula, né, que a gente fala aqui, podemos chegar ao sucesso, né, de uma vida mais saudável. Está na hora, né, de ser feita agora e procurar viver da forma mais saudável possível, sem dor. Eu acredito, mesmo chegando aos 50 anos, sem fazer a lição de casa,
né, que seria cuidar bem do corpo, tá? Não entenda que você errou. Tá? Necessariamente não precisa continuar errando. Já que a dor se manifestou, a mudança ela é urgente, tá? E não precisa, né, ficar, vamos dizer assim, desesperado, né? Agora, estou com dor e tal, etc. Agora é só encontrar o caminho para fazer a coisa certa, né? Um pouco de tranquilidade, de calma. Vamos lá, vamos. Agora, né? Preciso realmente mudar. Aproveita a chance, né? Para se transformar para os próximos anos. Provavelmente serão os melhores anos da sua vida. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, eu passei. Claro, minha vida teve altos e baixos nessa condição aí de aplicar a fórmula do sucesso de ter uma vida saudável e sem dor. Teve seus altos e baixos, né? Chegou num ponto que eu precisei aplicar essa mudança urgente, né? E foi aplicada. Aos 40 anos, eu decidi, olha, vou dar um basta nisso, vamos mudar, a coisa não está funcionando, né? Senão daqui a pouco eu não consigo nem levantar da cama, né? E aí, aproveitei essa chance realmente para fazer essa mudança. E mudou, né? De forma foi a cada passo, né? Foi melhorando, melhorando, melhorando. E aí chegou num ponto que, com certeza, hoje, com 50, né, 51 anos, tem uma condição melhor do que com 40, né? E essa ideia, fiz errado, passou, né? Agora é a oportunidade de mudar, né? E com isso eu já ganhei mais 10 anos da minha vida, né? Eu fiz lá no 40, né? Hoje com 50, né? Mas se você deixou de fazer lá atrás, tal, tá aí com 50 anos, né? O pessoal aí com 60, né? Eu estou com 60 e agora? Mesma forma, vamos mudar, vamos procurar fazer as nossas escolhas da melhor forma possível, né? E dar continuidade. Não podemos parar, né? Imagina, eu vou colocar uma situação, né, e imagina que você está sem poder andar devido a algum problema, né, de joelho, ou não consegue tomar um banho sozinho, porque não consegue alcançar as costas para lavar, pois está sem mobilidade de ombro. Um exemplo, tá? Então, resolve agora, nesse momento, a mudar a chave e se deseja ter uma vida com mais autonomia e independência, tomando as suas próprias decisões e podendo fazer qualquer coisa sozinho, tendo uma vida normal, né? Até, né, chegar aos 50 anos, bom, é certo que algumas mudanças no corpo vão acontecendo e temos que conviver com isso, né? Podemos interpretar como uma fase decadente da vida. Então, estou colocando agora a questão do envelhecimento, né? Será que envelhecimento, será que é isso mesmo? Será que é uma fase decadente da nossa vida? Olha, então, por que a gente vê pessoas correndo na praça, por exemplo, com um sorriso no rosto pelas manhãs? Ou se exercitando naquelas academias ao ar livre, seguindo, né, aquelas instruções que às vezes estão lá nos cartazes, né, para alongar, né, e poder relaxar as musculaturas. Porque é tão maravilhoso, né? Ter aquele delicioso e nutritivo café da manhã, né? Ter momentos de lazer com a família. Eu estou falando de pessoas que passaram os 50 anos e que procuram levar uma vida mais próxima do saudável. Então, eu diria assim, que envelhecer pode ser apenas uma fase de mudanças e conviver com essas adaptações são necessárias para que consigamos manter o ritmo da nossa vida, né? Então, como eu falei no meu caso, né? Hoje eu posso fazer qualquer coisa. Meu corpo não me impede hoje de poder realizar o que eu desejo, as atividades da minha vida diária. Isso quer dizer que eu tenho independência, tá? E a minha mente, ela decide o que fazer, né? E isso quer dizer que eu tenho autonomia, tá? E essas duas coisas são importantes para a nossa vida, ter independência e autonomia. E do jeito que eu estou aqui, né, a gente
Isso até na questão da convivência social nos possibilita, né? Porque eu posso ir para onde eu quero, né? Meu corpo me permite isso, eu tomo uma decisão, eu quero me encontrar com os amigos, né? Apesar de que hoje nós estamos passando por esse momento, né? Um pouquinho de isolamento, a questão de, né? Que limita um pouco o nosso convívio social, mas se não tivéssemos isso nesse momento, com certeza, olha, encontrar os amigos, né, ter uma relação social é possível, né? Por quê? Porque eu consigo realizar essas coisas devido à independência e autonomia. O que depende exclusivamente, né, das nossas decisões? Depende de nós. Se desejamos ter um envelhecimento bem-sucedido, quer dizer, um envelhecimento com sucesso, se essa for a nossa vontade, nós precisamos retardar os efeitos do envelhecimento com um estilo de vida muito mais apropriado, permitir que o nosso corpo esteja forte, capaz, né, de inibir a dor. Lá em cima eu falei sobre, anteriormente, eu falei sobre a questão da incapacidade funcional. Se nós levarmos uma vida mais próxima do saudável, com as nossas escolhas mais acertadas, provavelmente a probabilidade é de sempre estarmos com um corpo forte de forma a inibir a questão da dor. E aí nós podemos levar uma vida normal. Esse é o nosso desejo. Quem chegou aos 50 dessa forma, né, podendo realizar tudo, ótimo, encontrou o ritmo certinho de conduzir o seu corpo a poder realizar uma vida normal, podendo realizar todas as coisas, ou melhor, todas as suas tarefas diárias. Agora, quem não conseguiu, né, levar oferecer condições para o corpo de forma que levasse uma vida, né, sem ter a dor, aí agora é o momento de mudar, é o momento de ser mais acertado, de poder, né, fazer a coisa mais ajustada. Isso depende exclusivamente de nós, né, das nossas decisões. Mas tudo é possível, né, essas mudanças é possível. Mas André, como faz isso? Como podemos, né, fazer isso? Então, sem dúvida, nós precisamos começar pela alimentação. E foi o primeiro ponto que eu, né, daquela situação de bem-estar, né, e é muito importante a gente colocar isso, tá? Mas isso aí é utopia, André? Isso é um sonho, né? Eu digo não. Justamente por ser saudável é que devemos começar por ela, tá? Então, é a primeira coisa a ser feita. Por quê? Porque o caminho de ser saudável, ele começa realmente pela nossa boca, tá? É verdade. É a porta de entrada. E esse fato da alimentação, como eu comentei anteriormente, nós precisamos fazer escolhas mais acertadas, tá? Eu lembro que há algum tempo atrás, na minha vida, eu não tinha alimentação muito adequada. Acredito que aí em torno de uns 40%, né? Eu digo assim que quem me salvou foi minha esposa, né? Ela que conseguiu fazer com que eu começasse a realizar essas mudanças, né? E melhorar nesse sentido, tá? Tanto que para quem chegou a pesar 86 quilos, né? E precisou fazer essas mudanças, hoje não é a questão de peso, né? Porque isso aí é uma coisa muito relativa, né? Mas naquela época tinha mais gordura corporal, né? E a gente sabe que esse excesso de gordura não é muito bom para o nosso organismo, certo? E à medida que foi mudando a alimentação, foi mudando essa questão da gordura, né? E melhorando até o perfil, melhorando a saúde. À medida que a gente consegue melhorar a composição corporal em relação, eu estou falando isso em relação à gordura, nós vamos melhorar muito mais o nosso quadro de saúde. Nosso corpo vai funcionar melhor, né? Porque sabemos que a gordura, né, ela quando oxida, né, ela vai provocar uns efeitos não muito legais no nosso organismo,
né? Então, precisamos fugir disso, tá? Por isso que a alimentação é o primeiro ponto. Mas, né, tem mais coisa aí? Com certeza. Tem o segundo ponto que eu, né, considero aí importante, eles andam de mãos dadas, que é o exercício físico, tá? O exercício físico, ele é primordial. Tem que estar. Dizer assim, se é tão bom assim, vou fazer só exercício físico, mas precisamos da alimentação adequada para... Da onde vamos tirar a energia, né? E ela ali, o exercício físico associado à alimentação, nossa, isso traz muito benefício, né? E precisamos pôr esse corpo em movimento. Por quê? Quando o nosso corpo entende, ou melhor, quando o nosso corpo, quando a nossa mente entende que precisamos entrar em movimento, é como se o cérebro coloca esse corpo para funcionar. Olha, vamos funcionar, né? Precisa lubrificante aqui, precisa mais sangue ali, precisa, vamos dizer assim, estimular aquele músculo, né? Então, são situações que o comando central vai, né, dando ali as instruções, né? E a coisa precisa funcionar melhor, precisa funcionar bem, né? Senão, olha, quando não funciona bem, o cérebro dá o comando. Eu preciso pegar o objeto, precisa levantar o braço. Opa, o cérebro está dando comando para levantar o braço, mas o braço não quer levantar, né? E aí? Mas por que não está levantando? Porque lá estava tanto tempo parado que a lubrificação está meio comprometida, né? Sei lá, tem uma inflamação que está impedindo. E agora? Né? A solução é continuar movimentando. Precisamos fazer aquele parte do nosso corpo tão importante para que a gente possa realizar o movimento, né, as nossas tarefas, voltar a funcionar adequadamente. E aí, não está funcionando? Vamos trabalhar para ele funcionar. E vai chegar um momento que ele vai retomar a sua condição, né? E aí a gente coloca o exercício físico como parte de tratamento, né? É prevenção? Ótimo, é prevenção sim, mas faz parte do tratamento também, caso a gente tenha algum problema, né, de dor que nos impeça de realizar as nossas tarefas. E precisamos recuperar esse corpo, precisamos trazê-lo, né, e aí, para a funcionalidade, e aí o exercício é peça fundamental nessa questão. E eu falei do terceiro ponto, né, anteriormente na nossa conversa, e vou colocar aqui de novo, que é menos estresse, tá? Viver estressado, né, já há algum tempo, talvez para muitas pessoas aqui, ou para todas as pessoas que estão nos assistindo, é do conhecimento comum que o estresse faz parte hoje da vida diária, né? E que isso não é uma coisa muito boa. É necessário em alguns momentos da nossa vida, né? É necessário. Mas sempre aí é complicado, né? A pessoa está sempre estressada, às vezes isso influencia no seu humor, né? Vai influenciar no seu corpo, vai trazer, vamos dizer assim, efeitos não agradáveis, né? E como controlar isso? Aí é o seguinte, como é que nós podemos resolver essa questão, né? Pessoal, olha, tem técnicas para isso. Às vezes a pessoa vai, você está muito estressado, vai pescar, né? Vai fazer, vamos dizer assim, uma atividade que você relaxe. Vai jogar futebol, né? Tem gente que desestressa jogando futebol, né? É uma atividade física, tá? Então existem mecanismos que vai favorecer você a reduzir esse estresse, tá? E observe que uma coisa está ligada à outra, né? Alimentação ligada ao exercício físico, alimentação, os dois andam de braços dados, e eles são importantes para trabalhar o estresse. Olha só, está tudo interligado. Mas esses são os 3 pontos que eu coloco para que a gente possa, né, ter aí uma vida mais saudável, uma vida mais bem-sucedida. E quem faz exercício físico, né? Eu conheço pessoas que fazem exercício físico, quando chega em casa, o corpo está dizendo assim, ó, desliga, 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 a pessoa dorme, né? Não estava tendo o sono adequado, o sono tem um efeito reparador, como nós já vimos, e aí a tendência de até reduzir os níveis de estresse.
Tá lá. Eu vou falar aqui de uma pessoa, né, que eu conheço já há algum tempo. Na verdade, eu convivo com ela há muito tempo. E eu poderia dar acho que é o exemplo melhor que eu conheço, tá? Até mesmo por conviver 24 horas com ela. E essa pessoa, ela sempre ela teve hábitos muito bons na sua na maioria do tempo, né? Às vezes, com relação à alimentação, ela sempre teve uma alimentação muito boa. E isso contribuiu para que raramente eu a vi com algum problema durante todos esses anos, assim, máximo uma dor de cabeça, né? Mas ela tinha uma condição, né, de se alimentar melhor. E eu acredito que isso foi muito, muito importante para ela durante toda a vida. E quando eu a conheci, ela me transformou nesse lado, né? Que ela sempre foi muito de comer. Ela parece assim um pouquinho com um coelho, né? Ela foi muito de comer verduras, legumes e tal. E eu acabei pegando essa parte boa. Ah, ao longo do tempo, eu nunca vi, acho que essa pessoa reclamar de dores, né? Muito, assim, dores físicas, né? Nunca vi essa pessoa em algum dia deixar de realizar algum movimento do seu dia a dia. Nunca teve problema muscular ou articular, né? Que impedisse ela de ter uma vida normal, de ter uma vida sem dor e não poder, né, fosse um impeditivo para que ela possa realizar suas atividades. Então, essa pessoa, ela também, né, sempre foi muito ativa e ela acho que ela, o pessoal diz 220, né, mas eu acredito que ela tem mais de 220 volts. Né? Ela acorda já, vai fazendo as coisas, passa o dia todo aí, o cérebro muito ativa, né? Faz mil coisas, ela faz o tempo dela render o dia todo, né? Não tem desculpa, ó, precisa fazer tal coisa, ela vai lá e faz, né? Precisa ser feita. Então, claro que tem suas prioridades, todo mundo tem suas prioridades. Mas eu nunca vi essa pessoa reclamar. Durante todos esses anos, né, e já vai para 30 anos, né? Já vai não, já fez 30 anos. E essa pessoa é uma pessoa que eu me inspiro, né, que eu admiro, que eu vejo que às vezes ela fala umas coisas aí, olha, isso aqui é bom para o organismo. Estou falando da alimentação, né? Isso aqui é bom. Sempre ela está, né, em busca de melhorar a nossa alimentação. Eu não estou dizendo aqui que a alimentação seja 100%, né, acertada, mas melhorou muito. Melhorou muito. E eu vejo essa mudança no próprio corpo, no nosso dia a dia, nas respostas que o meu e dela, né, o organismo corresponde, né? E aí, voltando ao assunto dela, né? Ela tem atividade física. Colocamos aí, eu digo, olha, isso há 6 anos atrás, acho que há mais de 6 anos atrás. Também vamos fazer um treinamento, vamos colocar o treinamento, né? Aí as pessoas podem interpretar aí como atividade física, exercício físico, né? Vamos colocar o treinamento. E aí precisamos treinar esse corpo, né? E aí, beleza, começou, ela tomou gosto pelo exercício, de uma forma geral, para manter, né, a condição, porque, lembrando, a gente passa pelo processo de envelhecimento, pessoal, né? E nesse processo de envelhecimento, a gente precisa manter nossas capacidades físicas para manter o nosso corpo funcionando, né? E aí, eu dei essa dica para ela. E o que ela fez? Vamos lá, né? Parceira é parceira. E aí ela começou a fazer atividade física, exercício físico, treinamento e tal. Ela quando ela coloca um propósito na vida dela, ela vai e
faz mesmo, tá? Ela faz acontecer. E eu digo, as amigas dizem até que ela é muito competitiva, né? E ela diz, não sou competitiva não, eu vou lá e faço, né? E aí ela começou a treinar, começou a tomar gosto, né? Começou a ter mais adesão, e as respostas vêm, tá? E isso contribui para quê? Né? Colocou a atividade, ela já era muito ativa, mas colocou o treinamento para melhorar, para uma visão lá na frente, ao longo do tempo, né? Que ela vai viver por muito mais tempo, né? Vai, com certeza, isso eu digo com certeza, por muito mais tempo. E assim eu espero, porque é minha companheira, né? Aquela pessoa que está ali sempre do lado. E a gente torce pelo sucesso das pessoas, né? A gente quer o melhor, quer dizer, aquilo que você dá, retorna. E o que acontece? Nisso tudo, ela com certeza melhorou, porque hoje, ela já passou dos 50 anos, então existem as mudanças, né, no nosso corpo que são naturais. E aí ela está o quê? Retardando esses efeitos. O treinamento e a alimentação vão ser responsáveis por retardar esse efeito do envelhecimento, né? Se ela chegou até 50, que ela já passou, né? Já passou dos 50. Ela chegou nessa fase e chegou sem dor, ela quer continuar perpetuando. E aí, o que ela faz, né, com isso? Ó, a ciência mostra que quando nós chegamos aí na fase do envelhecimento, né, principalmente para a mulher, ocorrem mudanças como a menopausa, né, a perda de massa muscular, redução da massa óssea, né, redução da força. E ela treina para manter tudo isso, para manter a massa muscular, para manter a tonicidade, né? Manter a força, manter a densidade óssea, né? E eu acredito que a densidade óssea dela deve ser melhor até que a minha. Mas, manter tudo isso, por isso que ela treina, né? E aí, o que acontece, né? Quando você proporciona tudo isso no seu corpo, né? Além de vencer os efeitos do envelhecimento, tá? Nós estamos construindo vamos dizer assim, uma vida muito mais bem sucedida. E a história dessa pessoa, né, é da minha esposa, tá? E realmente uma das pessoas que eu admiro, que eu posso falar com propriedade, que passou aí pelos 50 anos e que coloca as condições para o corpo, oferece as condições para o corpo para que ela realmente possa levar um envelhecimento, uma vida mais bem sucedida, né? Passando pelo processo de envelhecimento. Pessoal, às vezes, né, eu ouço assim, se eu não fui saudável, né, até os 50 anos, eu não vou ser a partir de agora, né? Talvez isso tenha pessoas que estejam pensando assim, né? Que encontrem alguma dificuldade de fazer essa mudança, tá? E eu acabei de mostrar um exemplo que é possível, tá? É possível fazer essas mudanças. Eu comentei que a Sandra não praticava exercício de treinamento, né? Ela era muito ativa, mas não praticava treinamento há 6 anos atrás. E ela estava aí beirando os 50, né? Estava com 40 e pouco. E isso fez toda a diferença na vida dela, né? E pode fazer diferença na sua vida. Então, se você não foi até agora, né? A questão, eu tive problemas lá, eu também tive problemas também. Então eu estou falando isso porque eu entendo você, né? Você teve problemas aí, não foi tão saudável aí antes dos 40, né? Você pode mudar. Eu mudei, né? É possível, assim como tantas pessoas, acredito eu, né, que conseguiram mudar. E você também pode, tá? E, André, olha, você falou sobre alimentação, mas eu gosto de comer besterol, né? Aí eu lembro, eu falo assim, eu lembro da minha filha e o meu tio. Ela tinha 3 anos de idade, né? E um dia visitando meu tio e tal, numa manhã, antes do almoço,
o neto dele chegou para ele assim: vô, dá dinheiro para a gente comprar bala, né? E ele disse assim, e como estava perto do almoço, né? Ele disse assim: não vou dar dinheiro para vocês comprarem porcaria, não, né? Aí beleza, minha filha ouviu e tal, aceitou, explicou que era na hora do almoço e tal. Aí depois do almoço, perto do almoço, né? A minha filha, né, lembrando que ela tinha só 3 anos, e ela chegou pro meu tio e disse assim: tio, dá dinheiro agora para a gente comprar a porcaria. Então, a gente precisa ter consciência do que é esse besterol, né? E aí é a escolha de cada um. Precisando, na hora que você estiver comendo aquilo que você identifica assim, que seja besterol, que às vezes a coisa é só gostosa, né? Às vezes tem pouco valor nutritivo, né? E tem coisas que são besteiras mesmo, né? Acho que e aí você faz a escolha, poxa, o que isso vai influenciar? Pensa, o que isso vai influenciar na minha saúde? Olha lá, a escolha é sua. Vou colocar isso aqui vai fazer ruim? Tudo bem, você pode até, vamos dizer assim, ignorar o fato de que o que você está comendo não é saudável e, né, você pode até ignorar isso. E aí um dia você faz isso, mas e se todo dia você fizer isso? Será que você está construindo realmente, né, algo muito bom pro seu corpo? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Eu quero resolver a dor e não quero emagrecer, tá? Talvez pela questão da dificuldade que as pessoas encontram, né? Tem gente que briga aí a vida toda para emagrecer e é muito complicado você chegar por exemplo, envelhecer já tem assim uns cuidados que a gente precisa ter, né? Porque o corpo ele sofre essas mudanças. Agora imagina envelhecer, vou falar não de forma pejorativa, mas de forma assim temporal, um idoso obeso. Nossa, aumenta muito mais a complicação. Quer dizer, é muito mais complicado, né? Então, para que deixar chegar nesse ponto? Vamos evitar quanto antes melhor, tá? Então, esse é o recado. Quer resolver a dor, mas não quer emagrecer? Eu acho que precisa rever o seu conceito, né? Para que você chegar lá na frente, a coisa pode ficar muito mais complicada, tá? Bom, e o que as pessoas, vamos dizer assim, um erro que pode ser cometido, né, na tentativa de buscar, né, um corpo saudável, olha, eu vejo assim, é deixar de fazer aqueles 3 pontos que foi mencionado, não ter alimentação adequada, não praticar exercício físico e viver uma vida estressada, né, estressante. São os 3 pontos que as pessoas, às vezes, na tentativa de ser saudável, não conseguem fazer, né? Ou mais tentam, mas não conseguem mudar. Acredito que deixar de fazer isso, fazer qualquer outra coisa e não fazer isso é chover, não sei se é chover no molhado, mas talvez não estar conduzindo o que deveria ser feito, tá? E a forma correta, acabei de falar, né? É seguir em frente, tá? A vida não para, né? Você chegou até o momento aí, os 50 anos com dor, a vida não vai parar. E você precisa seguir em frente, mas com um corpo que responda prontamente aos seus comandos, né? O comando do cérebro, né? E que permita realizar os seus movimentos, que nos permitam realizar nossas atividades diárias. E o caminho é fazer a coisa certa através da alimentação, do exercício físico, né? E poder ter uma vida mais tranquila. Então, o que a gente pode fazer? André, ensina passo a passo. Olha, eu tive muita dificuldade, tá? No começo, mas eu posso dizer que não foi impossível, não é impossível, você mudar hábitos. E a gente mudando hábitos de pouco em pouco, é como se a gente começasse uma caminhada ou subir uma escada, né? E às vezes subimos uma escada e tem escada que tem descanso, né?
E aí, às vezes, a gente dá uma paradinha, 2 degraus, mas continua caminhando. Quando chegar lá no descanso, né, tem ainda mais escadaria para cima, a gente dá uma parada, puxa um fôlego, olha para trás e vê o quanto a gente caminhou. Cada degrau, cada passo. Então comece a... Você tem que mudar a alimentação, comece em pequenas mudanças. Comece a cortar os excessos. Eu gosto de arroz, mas você come o quê? 3 espumadeiras de arroz? Né? Então comece a cortar. Come 2. Estou exagerando aqui, né? Eu gosto, de vez em quando eu sou exagerado mesmo. Mas come 2. Você deixou de comer, mas olha, houve uma mudança. E tem coisas que a gente precisa realmente cortar, né? Coisas que não são tão boas, a partir do momento que você tem um conhecimento, olha, isso aqui não é bom para o organismo. Ah, não é bom? Mas não é bom, então tá bom, vamos deixar. Né? E às vezes a questão está no excesso. Vamos reduzir esse excesso. Será que tem necessidade mesmo da gente comer tanto assim? Né? E aí, são passo a passo, vai com foco, vai gradativamente fazendo essas mudanças. André, mas eu não faço atividade física. Olha, faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu não faço atividade física. Eu acho que se eu for fazer atividade física, vou até me machucar. Até. Olha, pode correr esse risco, né? Mas existe, né, a forma certa de você fazer e que, de forma segura, que vai te levar a poder realizar atividade física ou exercício físico, né, de forma saudável. E aí, começando aos poucos, né? Vai querer, quer ganhar, quer recuperar 10, 20, 30 anos em um dia, não funciona, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir daqui para frente. Não fiz exercício físico durante esse tempo, vamos construir, vamos partir do zero, né? Mas vamos construir, olha, lembra da escada, né? Passo a passo, e vai construindo uma nova história. Né? E com certeza, tudo isso vai fazer com que o seu corpo tenha uma melhor resposta, vai provocar mudanças. E você, com certeza, tá? Isso eu estou falando, vai poder viver uma vida ao longo do tempo, com mais autonomia, independência e podendo fazer tudo aquilo que você deseja, até mesmo curtir as coisas que você mais gosta. Eu espero ter contribuído aqui de alguma forma para vocês, né? Agradeço estarem aqui junto comigo, tá? E nos encontraremos em um outro momento. Até breve.